pequeno expediente pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, eu iria abrir mão do meu tempo de fala agora nos 5 minutos, mas eu decidi subir essa tribuna para poder expor a minha opinião a respeito do que foi falado aqui na tribuna recentemente e volto no grande expediente para poder, de fato, trazer aquilo que é importante para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Mas eu não posso deixar de responder aqui especificamente o que foi dito pelo deputado Carlos Gianazzi. É um deputado Carlos Gianazzi que gosta muito de falar, depois sai correndo do plenário, não fica para ouvir. O professor Olavo de Carvalho ele é um grande filósofo, contribuiu muito para a filosofia no nosso Brasil e para a libertação das mentes que há muito tempo estavam presas sobre essa senzala ideológica da esquerda. A filosofia ela não exige que o filósofo tenha qualquer tipo de formação, qualquer tipo de diploma, né? Nós temos, por exemplo, o próprio Lula que recebeu o título de honoris causa mesmo sendo completo ignorante, mesmo sendo completo burro. Senhoras e senhores, Lula recebeu o título tendo formação do quê? Absolutamente nada. A FEFELESH, por exemplo, ela parece um hospital psiquiátrico. É uma cracolândia institucionalizada. E é formado cada vez mais todos os meses, infelizmente, aquilo que os senhores estão vendo. Eu vi um vídeo na FEFELESH de policiais militares sendo expulsados de lá por centenas de, abre aspas, estudantes, fecha aspas. Isso é comportamento de gente sã? Isso é comportamento de gente que está com perfeito equilíbrio emocional, de inteligência emocional? Jamais que isso partiria de estudantes, principalmente de estudantes de filosofia, né? Isso sem falar da própria Marilena Chaui, né? Que é uma das pessoas mais ignorantes do Brasil e é uma pseudo-professora de uma pseudo-filosofia que dá aula na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E por falar em Universidade de São Paulo, já vou adiantar aqui o tema que eu falaria no grande expediente. Recebi uma carta muito mal educada do reitor da USP, o senhor Vargan Agopian, nem sei se é assim que se pronuncia o nome dele, dizendo que a USP dizendo que o Estado de São Paulo tem problemas demais para eu ficar me preocupando com a Universidade de São Paulo. Ora, se o Estado de São Paulo tem muitos problemas, a USP é um desses problemas pela incompetência de vossa magnificência. O senhor não está gerindo de forma competente a USP, nós temos vendo aí os estudantes tudo fumando maconha nos corredores da universidade, expulsando policial militar da instituição, fazendo do inferno a Universidade de São Paulo, que deveria, sim, servir como centro de produção de conhecimento, mas não está sendo utilizado, infelizmente, para esse tipo de baixaria que acontece todo santo dia. E o senhor Carlos Gianazzi falou a respeito da TV Escola, né? Ele citou aqui a questão da programação, não cheguei a ler tudinho que estava escrito na questão da TV Escola, mas ele falou sobre o Brasil, a última cruzada. Ignorante como é, muitas vezes ele já subiu essa tribuna para falar muitas besteiras, mas dessa vez ele se superou. Brasil, a última cruzada, se trata do programa do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo traz um serviço de cultura e história para o nosso Brasil incomensurável, de resgate à nossa história, que conta a importância de José Bonifácio, da Imperatriz Leopoldina, Pedro II, da Princesa Isabel, a história do resgate do nosso país, a nossa identidade como brasileiros, que infelizmente a esquerda não quer que os estudantes conheçam. E está, de fato, pela primeira vez na história desta república, nós temos um conteúdo bom para ser passado aos nossos estudantes. Agora, eu nunca vi o professor Carlos Gianazzi vir a essa tribuna reclamar da censura que o Brasil Paralelo sofreu por parte do YouTube, que derrubou o canal do Brasil Paralelo do ar e poucos dias depois teve o seu canal hackeado. Isso sim é censura. Quem pratica a censura são sim esses grandes empresários esquerdistas, ou vai dizer que o Vale do Silício é só cercado por gente que é conservadora, gente que não é contra a pauta abortista. Pois é hipocrisia pura subir essa tribuna reclamar de censura quando aqueles principais financiadores de mídias como o Mídia Ninja recebem dinheiro de Jorge Soros e outros grandes metacapitalistas. Senhores, o professor Carlos Gianazzi também nunca reclamou da questão da revista Nova Escola, que é uma verdadeira aberração, prega abertamente ideologia de gênero, inclusive quer transformar isso em patrimônio público, imaterial e cultural do Estado de São Paulo. Isso é um verdadeiro nojo, isso é para ser repudiado, isso é para ser afastado. A Assembleia não pode aprovar esse absurdo, seja na Comissão de Educação, seja na CCJ, e o que quer que for, isso precisa ser radicalmente combatido. O que acontece é que, assim como o professor Olavo de Carvalho, o professor Carlos Gianazzi
Gianazzi também é professor e ele está com dor de cotovelo pela importância que o professor Olavo de Carvalho tem. Muitos alunos, reconhecimento internacional e perto do grande professor Olavo de Carvalho. Para concluir, senhor presidente, o professor Carlos Gianazzi não tem significância alguma, é por isso que ele se dói tanto. Quero aqui mandar meu abraço ao professor Olavo de Carvalho, ao professor Rafael Nogueira, que também é o novo presidente da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Parabéns pelo trabalho. Brasil Paralelo, muito obrigado pelo trabalho que vem exercendo para o nosso Brasil, pela libertação das mentes e para que os nossos estudantes conheçam a história de fato. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.